Essa é uma aula sobre máximos e mínimos. A gente vai ver que determinados problemas, quando modelados por funções quadráticas, podem envolver a determinação de valores máximos ou mínimos dessas funções. O primeiro problema foi tirado aí de prova antiga da SpaceX e diz o seguinte: um míssil cuja trajetória plana segue o gráfico da equação y igual a menos raiz de 3 sobre 100x ao quadrado mais 2 raiz de 3x com medidas em quilômetros foi lançado acidentalmente e deverá ser interceptado por outro, lançado do mesmo ponto e em trajetória retilínea. Tomados como referência o ponto de lançamento e o plano horizontal que o contém para que o contato se faça na maior altura possível, a inclinação do segundo míssil e a altura de contato são, respectivamente, tem aí as opções e a minha estratégia aqui vai ser representar graficamente as trajetórias desses dois mísseis. O primeiro tem trajetória parabólica e o segundo tem trajetória retilínea, ambas as trajetórias traçadas a partir da origem de um sistema de coordenadas cartesianas. Para traçar a trajetória parabólica, eu preciso descobrir os pontos onde essa parábola corta o eixo horizontal. Eu já sei que essa parábola tem concavidade voltada para baixo, porque o coeficiente a, que é o número que multiplica o x ao quadrado, é um número negativo. Para descobrir os pontos onde a parábola corta o eixo x, eu preciso resolver a equação menos raiz de 3 sobre 100x ao quadrado mais 2 raiz de 3x igual a zero. Essa equação pode ser resolvida colocando x em evidência. Eu fico com x que multiplica menos raiz de 3 sobre 100x mais 2 raiz de 3 igual a zero. E se o produto de dois fatores é zero, ou o primeiro é zero, e aí eu já tenho uma solução x igual a zero, ou o segundo é zero, e aí para que menos raiz de 3 sobre 100x mais 2 raiz de 3 seja zero, o x deve ser 200. Então eu tenho que traçar uma parábola com concavidade voltada para baixo, cortando o eixo x em 0 e 200. Há uma fórmula que calcula para a gente a coordenada x do vértice dessa parábola, justamente que é o ponto máximo de contato entre essas duas trajetórias. Porém, pela simetria da parábola, basta você pegar o número que está bem no meio, entre o 0 e o 200. A média aritmética entre eles que dá 100. Então a coordenada x do vértice é 100 e a coordenada y do vértice pode ser determinada simplesmente substituindo x por 100 na fórmula, na equação dessa parábola. Tá? Então os cálculos estão indicados aí na tela. Eu tenho que y vai ser 100 raiz de 3. Então as coordenadas do vértice dessa parábola são 100 e 100 raiz de 3. Isso já me diz que a altura máxima de contato entre essas duas trajetórias é 100 raiz de 3. Resta apenas calcular o ângulo de inclinação da trajetória retilínea. Tá? E aí, para isso, eu vou usar trigonometria nesse triângulo retângulo que você consegue identificar aí na tela. Nesse triângulo retângulo que está aí, o cateto oposto ao ângulo alfa tem medida 100 raiz de 3, o cateto adjacente ao alfa tem medida 100, e aí eu posso usar a tangente do alfa. Aqui é 100 raiz de 3 sobre 100, que é raiz de 3. O ângulo agudo que a gente conhece que tem tangente raiz de 3 é o ângulo de 60 graus. O gabarito é a letra C. O segundo exemplo, tirado também de prova antiga da SpaceX, diz o seguinte: um curral retangular será construído aproveitando-se um muro pré-existente no terreno por medida de economia. Para cercar os outros três lados, iremos usar 600 metros de tela de arame. Para que a área do curral seja a maior possível, a razão entre as suas menor e maior dimensão será, tem aí as opções. Então, a primeira figura que eu fiz ali ilustra a situação. Eu tenho um muro, né, e eu tenho que usar tela para cercar uma região retangular, e essa tela vai ser usada só em três lados desse retângulo, conforme mostra a figura. Tá? Então eu só vou ter tela onde está pontilhado aí na figura. É um retângulo de dimensões B e H. Então, a primeira informação me diz que 2H mais B é igual a 600. Eu tenho dois lados de medida H e um lado de medida B, que juntos devem ter 600 metros, que é a quantidade de tela que eu tenho para poder fazer esse cercado. Daí eu posso isolar o B e dizer que B é igual a 600 menos 2H. Eu sei que a área de retângulo
é calculada por meio do produto entre a medida da base e a medida da sua altura. Então, a área é B vezes H. Ao substituir B por 600 menos 2H e efetuar os cálculos, eu fico com a seguinte expressão. A área é igual a menos 2H ao quadrado mais 600H. Ou seja, eu expressei a área em função de H por meio de uma função quadrática. Tá? Então, eu vou representar graficamente essa função quadrática. Eu sei que o seu gráfico é uma parábola com concavidade voltada para baixo, e essa parábola corta o eixo horizontal nos seguintes pontos. Para encontrar esses pontos, eu preciso resolver a equação menos 2H ao quadrado mais 600H igual a zero. Essa equação do segundo grau eu resolvo colocando o H em evidência. Então, fico com H que multiplica menos 2H mais 600 igual a zero. Se o produto de dois fatores é zero, ou o primeiro é zero, daí eu tenho H igual a zero, ou o segundo é zero, o menos 2H mais 600 é zero, isso vai me dar H igual a 300. Então, tem que desenhar uma parábola com concavidade voltada para baixo, cortando o eixo horizontal nos pontos 0 e 300. Para encontrar a área máxima, eu preciso encontrar as coordenadas do vértice dessa parábola. A gente viu em aulas anteriores que até há uma fórmula para isso. Mas pela simetria da parábola, basta você descobrir qual é o número que está bem no meio, entre o 0 e o 300. A média aritmética entre 0 e 300, que vai dar 150. Então, para que você obtenha a área máxima, a altura tem que ser de 150 metros. Tá? E aí, com a altura de 150 metros e efetuando os cálculos por meio da função que me dá a área, eu consigo descobrir que a área máxima é de 4.500 metros quadrados. Tá? Bom, com essas informações eu vou conseguir encontrar a medida do B, que é a base daquele retângulo. Né? O B é 600 menos 2H, ou seja, B é igual a 600 menos 2 vezes 150, efetuando os cálculos eu tenho 300. Então, o retângulo de área máxima tem base 300 e altura 150. Razão entre a menor e maior dimensão, 150 sobre 300. Efetuando esses cálculos, eu descubro que a resposta é 0,5 gabarito B. O último problema que a gente vai analisar está aí. Ó. O diretor de uma orquestra percebeu que, com o ingresso a R$ 9,00, em média, 300 pessoas assistem aos concertos, que para cada redução de R$ 1 no preço dos ingressos, o público aumenta de 100 espectadores. Qual deve ser o preço para que a receita seja a máxima? Tem aí as opções. Então, eu vou montar uma tabela organizando esses dados para poder entender o problema. Ele está me dizendo que quando o ingresso custa R$ 9,00, o público é de 300 pessoas, a receita será, portanto, 9 vezes 300, R$ 2.700. Vou dar descontos de R$ 1 no preço e aumentar em 100 o público. Então, quando o preço é de R$ 8,00, o público aumenta em 100, vai para 400. Receita será 8 vezes 400, R$ 3.200. Mais um desconto de R$ 1, quando o preço é R$ 7,00, o público aumenta em 100, passa para 500 pessoas. Receita 7 vezes 500, R$ 3.500. Mais um desconto de R$ 1. O preço vai para R$ 6,00, o público aumenta em 100, vai para 600 pessoas. Receita 6 vezes 600, R$ 3.600. Mais um desconto de R$ 1. Quando o preço é R$ 5,00, o público aumenta em 100, vai para 700 pessoas. Receita 5 vezes 700, R$ 3.500. Só com isso, eu já consigo perceber que o gabarito é a letra D de dado, porque o maior valor obtido aí nessa tabela foi de R$ 3.600. Mas eu vou modelar essa função, tá? Vou modelar o problema por meio de uma função quadrática para mostrar que, de fato, essa é a resposta. Então, quando eu dou x descontos de R$ 1 no preço do ingresso, o preço vai ser 9 menos x e o público será 300 mais 100x, ou seja, 100 pessoas a mais para cada desconto de R$ 1. A receita será, portanto, o produto entre 9 menos x e 300 mais 100x. Ao efetuar esses cálculos, eu percebo que R é igual a menos 100x ao quadrado mais 600x mais 2.700. Ou seja,
A receita é dada em função dos descontos de R$ 1 por meio de uma função quadrática. Para que a receita seja máxima, o x tem que ser a coordenada x do vértice dessa parábola, que é menos b sobre 2a. A parábola representa graficamente essa função quadrática, né? Então, menos b sobre 2a vai dar menos 600 sobre 2 vezes menos 100, que, efetuando os cálculos, dá 3. Tá? Então, isso significa que o preço do ingresso tem que ser 9 menos 3, que é igual a 6. A gente descobriu ali, ó, que eu tenho que dar 3 descontos de R$ 1 para poder obter a receita máxima. Tá? Logo, o preço do ingresso será 9 menos 3, que é 6, gabarito D de dado.